mesmo jeito que você tem poder para sua vida, para você colocar coisas boas nela, você também tem o poder de colocar coisas ruins. Se você não tivesse o poder de colocar coisas ruins, ou colocar coisas ruins tivesse que te condenar ao sofrimento de 50, 100, 200 anos, então não teria liberdade de arbítrio porra nenhuma. Suposição por suposição, filho, tamo todo mundo no mesmo barco e na mesma merda. Então como que eu vou dizer que minha suposição é maior que a sua? É tudo suposição no fim das contas. Quem sabe é quem fez. O já sei é uma palavra muito forte, que nem eu me atrevo a falar ainda mais de coisas que eu não vi. Uma vez que eu não vejo meu passado, eu não vou me ligar com a questão de se eu sofri ou se eu não sofri. Eu me ligo com a questão que é fato. O que é fato? O que você tá vendo, o que você tá sentindo, o que você tá tocando. Principalmente o que você tá sentindo. Tá acontecendo ao espelho. Se for por impulsividade, ela não vai se sentir bem. Porque impulsividade não gera aprendizado e não gera fundamento. Se não tem aprendizado, não tem fundamento. O ato por si só ele é vazio. Agora o problema dele ser impulsivo com os outros é porque os outros normalmente se fodem, ele sai bem da vida lá e não aprendeu nada com isso e só fudeu os outros. E aí isso vai virando uma espécie de, como eu falei, uma espécie de obsessão mesmo. A pessoa vive por nada. Você vai ser um obsessor em vida e não vai levar nada, nem arrumar nada. Só vai ser um palhação que fez, se mostrou e não agregou em nada pra vida de ninguém. Com todo respeito aos palhaços que tem um trabalho muito digno nessa terra. Boa tarde, seu Gerson. Graças a Deus. Me ouve bem? Sim, senhor. Quanto tempo, meu filho? Que posso te ajudar hoje? Aqui, para quem ainda não ouviu o senhor e é a primeira vez, o senhor pode falar o nome do senhor, por gentileza? Eu me chamo Exu Caveira. É apenas Exu Caveira. Quando as pessoas pensam no Exu Caveira, muitas coisas elas dizem ser o Exu Caveira, como o que ele é e onde ele trabalha. E outras pensam em outras coisas. No que pensar quando se pensa no Exu Caveira? Quando se pensa no Exu Caveira, você tem que pensar em feitiço. Você está falando de trabalho, você está falando de calunga. Você está falando de encarar a morte de outra maneira. Você está falando de deterioramento. De feitiço que sufoca. De feitiço que apodrece. Mas que também dá vida, que dá transformação. Que dá outro olhar para a continuidade da evolução do humano e dos demais seres vivos. A partir da caveira se nasce, a partir da caveira se morre. Claro. Pode-se dizer que é o guardião da porta do cemitério? A porta é muito específico, filho. Da porta, tem quem cuide da porta, tem quem cuide do túmulo, tem quem cuide do sepulcro aberto, tem quem cuide de feitiço, tem quem cuide de enfermo, tem quem cuide de filosofia, de aprendizado constante, tem quem cuide da mente, do caminho. Exu Caveira trabalha em todos os lados do cemitério. Especificamente no cemitério onde você faz feitiço. É onde foi feito o primeiro contato com muitos médiuns, por isso acabou ficando Exu Caveira. No meu caso, né? Mas tem diversas vertentes de Exu Caveira. Vai variar a linha de trabalho e o ambiente de trabalho conforme o primeiro contato do médium. E quando eu digo contato do médium, pode ser um médium que teve um contato individual sem nunca ter pisado num terreiro ou ter mexido com magia, como tem o primeiro contato que o médium vai ter com a linha daquele terreiro, conforme aquele pai de santo aprendeu que é o Exu Caveira dele, e onde ele teve o contato com esse Exu Caveira, é onde ele vai repassar para sua falange de terreiro. Claro que sim. O que o senhor ouve dizer que se refere ao Exu Caveira, mas que não é verdade? Se refere a Exu Caveira quando dizem que foi Exu Caveira que mandou matar, foi Exu Caveira que fez, é o Exu Caveira que tá perturbando, que tá amaldiçoando. Se fudeu por causa do Exu Caveira, não. Exu Caveira aqui nesse plano não age sozinho. Se Exu Caveira agiu é porque teve mão de humano nela. Alguém manipulou a magia ali.
para poder ter uma sua atuação de caveira, ter uma atuação de tranca-rua de qualquer Exu e qualquer entidade da linha de magia. Conforme eu falei anteriormente, venho aqui reforçar, o mundo espiritual, ele não age por ele mesmo aqui no plano terrestre. Tudo vai depender de como vocês estão manipulando a magia aqui. E quando eu falo de manipular a magia para envolver o lado espiritual, eu falo de manipulação consciente. Ninguém vai se fuder ou se dar bem com espiritualidade se ela não tiver a manipulação consciente dela ou de terceiros ali em volta. Por exemplo, você vai lá e tropeça numa macumba, sem você nunca ter ouvido falar de macumba, nem de entrega, nem de nada desse gênero. Você não vai ser amaldiçoado por uma coisa que você não sabia o que era. Não na magia e não com a espiritualidade consciente, movida ali por um terceiro, por um segundo humano. Não existe manipulação sem a mão de um ser humano. Manipulação, magia espiritual, claro. Dizem que Exu é neutro. Outros dizem, se você pede pro Exu fazer maldade, ele faz. Outros dizem, não, o Exu não é neutro e nem faz maldade. Se faz maldade, não é Exu. Qual a sua Depende posição? como você vê neutralidade. Neutralidade para mim é não fazer nada. Agora, quando você faz tudo, você é meio diferente do neutro. Você faz de tudo conforme que for manipulado. Se pedir maldade, vai ter maldade. Se pedir bondade, vai ter bondade. Exu, na verdade, ele dá o caminho. Normalmente o Exu, ele trabalha ligando os caminhos com as forças maiores. No sentido do quê? Se você pede uma maldade, eu vou fazer a ligação do que você está pedindo com as energias e entidades que trabalham justamente para a questão de destruição, para a questão de toda manipulação negativa. Se você pede uma coisa boa, eu vou ligar esse seu pedido e essa sua manipulação às entidades que trabalham com essas coisas boas. A gente faz o intermédio com a finalidade, a gente não é a própria finalidade. O Exu sempre vai trabalhar como um intermédio e aquela finalidade. Por isso que o Exu, ele tem essa questão da dualidade. A gente vai ser o intermédio de tudo. Então, se a gente faz o intermédio ali, quando você pede uma coisa boa ou uma coisa ruim, a consequência que vem disso a gente traz também. Então, não é que Exu é neutro, o Exu faz de tudo. Então não é que o Exu é neutro e depois? Não é que o Exu é neutro. O Exu faz de tudo. Ele se comunica com todos. Então não é uma neutralidade. Neutralidade é não fazer nada. É ficar ali imerso sem ter a sua função feita naquele pedido. Por exemplo, para Exu ser ativado tem que ter um pedido. Então não tem como o Exu ficar neutro se ele trabalha justamente com a ligação do que é pedido e do que é feito aqui na Terra. Então é diferente. Neutralidade é quando você não faz nada. Quando você faz de tudo, você é Exu. Entendi. Uau. Vamos dizer agora o neutro numa outra interpretação, no sentido de que se alguém odeia um terceiro, o Exu não vai participar desse ódio. Nesse sentido, ele é neutro. Exatamente. Aí, nesse sentido, sim, porque não foi Exu que gerou o ódio. O ódio tá vindo daquela pessoa ali. Exu vai trabalhar, vai fazer de tudo no sentido de pegar aquele ódio, se houver um pedido por magia, ou seja lá como você chama, a macumba que você for manipular, Exu vai ter uma participação em fazer essa energia rodar. Agora, quem joga essa energia para cima é o ser humano, é você. Então, se você joga o B.O. para cima, Exu vai lá e ajuda a encaminhar as energias que devem ser encaminhadas, para que auxiliem nesse processo de magia. Mas quem se fode sempre vai ser você, porque foi você que iniciou todo esse trabalho, iniciou toda essa demanda ou esse pedido. Se ouve dizer no Candomblé que Exu é boca que tudo come. O senhor já ouviu essas palavras e o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Essa palavra justamente é sobre isso. Exu é boca que tudo come, ou seja, Exu faz de tudo. O que você der para ele, ele vai aceitar. Agora, quem recebe o revés não vai ser Exu, vai ser sempre você. Seja um revés, independente se você fez uma coisa boa ou ruim. Claro. Independente de ser uma coisa boa ou ruim, e depois?
Independente de ser uma coisa boa ou ruim, Exu tudo de come, porque Exu vai aceitar pedido de macumbeiro, vai aceitar pedido daquele que não se identifica com macumba, mas se identifica com Exu, vai aceitar todo e qualquer pedido, independente de onde vem. Como tem a comunicação com todos, ele vai conseguir repassar essa mensagem de ódio, do bem, de prosperidade, de destruição a quem deve passar. Porque com todos, tanto aqui na Terra quanto do outro lado, Exu se comunica. Seja Exu Caveira, seja Exu Tuncarrua, seja, no caso, o próprio Exu Orixá, que deu origem ao entendimento dessa questão de dualidade. Exu, assim como a dualidade em tudo come, a dualidade ela não escolhe se ela vai fazer bem ou mal para você. Ela vai ter que fazer um ou outro conforme a energia que você joga no mundo. Igualmente Exu. Vamos fazer uma analogia. Como se cada orixá fosse uma energia que exerce uma função. O orixá Exu, então, seria, nesse caso, essa boca que tudo come, que faz o intermediário entre aquilo que o homem planta, o destinatário dessa plantação e depois sua respectiva colheita, correto? Exatamente. Vamos ilustrar isso. Vamos imaginar que você se fodeu na vida por causa da magia de um terceiro fulano, ou porque esse terceiro fulano lhe fez algo mal físico. E você quer justiça contra essa pessoa. Você inicialmente não vai pedir para Xangô diretamente essa justiça. Você vai pedir a Exu esse trabalho de justiça. Exu vai acionar Xangô, sendo questão de justiça. Vai acionar a energia de Iemanjá, sendo uma questão de amor, uma questão de transformação, uma questão de nascimento. Exu vai acionar cada orixá e seu campo específico de atuação conforme o pedido que lhe foi feito. Então, tem essa questão do Exu ser o intermédio, por isso. Por isso, Exu propriamente não faz. Quando dizem também que Exu está negativando a pessoa, Exu está negativando. Exu está trazendo a consequência daquilo que você pediu. Por isso, quando a gente fala no sentido de terceirizar a culpa ou a glória de uma magia, colocar Exu no meio é meio que um erro. Você coloca ele no meio se você estiver dando uma explicação de como você fez aquele trabalho. Agora, você teve uma prosperidade, você não fala foi graças a Exu. Você teve uma coisa ruim, você não fala foi graças a Exu. Você pode falar porque vocês são alegres, no sentido de não vai dar nenhum problema se vocês falarem isso. Mas, no fim das contas, quem realmente teve a participação, quem realmente teve o ato, mereceu ou desmereceu o fundamento daquele trabalho, o finalizar dele, foi a pessoa que iniciou o trabalho, e não o Exu por vontade própria. Claro que sim. Algumas pessoas podem estar confusas porque falamos intermitentemente entre Exu, orixá e energia que tem propósito e função e, ao mesmo tempo, buscamos separar indivíduo, espírito desencarnado e suas obrigações ou trabalho. O senhor consegue estabelecer, imagino, uma diferença clara entre o que é Exu Orixá e o que é Exu espírito desencarnado, trabalhador de uma agremiação específica com respectivas funções. O senhor pode explicar bem para que a gente também tenha essa clareza da distinção entre os dois? Sim, com certeza. O Exu Orixá eu não vou me aprofundar muito, porque não é da minha linha, filho. É da linha do pessoal do Candomblé, do Ifá, de ligações religiosas que vêm de antepassados já muito antigos. Quem vai ter uma base e merece essa base é somente alguém formado ali em alguma religião da Nigéria, ligada aos orixá, ligado a Exu. Qualquer coisa que até eu ou qualquer outro espírito fale, sendo que não temos participação com essa linhagem, não nascemos propriamente com essa pessoa, eles lá nasceram com o Exu deles. E com a divinação deles, apenas bebemos da fonte no sentido de conhecimento. Não temos muito lugar de fala, como vocês dizem.
quem vai poder te explicar sobre o Exu Orixá passo a passo são eles. O que eu posso dizer é aquilo que eu disse da outra vez. O Exu Orixá, ele nasce como uma divindade suprema, como se fosse o Deus daquela região, daquela aldeia, daquele povo. Um Deus que está junto com o ser humano e ao mesmo tempo acima dele. Não é um ser humano desencarnado. Já quando falamos do Exu, espírito Exu Caveira, Exu Tranca-Rua, que vem e fala de suas vidas passadas, estamos falando de uma alma que saiu aqui da Terra, teve seu desencarne, e do outro lado, ela teve essa transformação, passou a ser um Tranca-Rua, passou a ser um Exu Caveira, ou passou a ser outro tipo de espiritualidade. Passando a ser outro tipo de espiritualidade, ela vai ter ali sua função específica e seu contato específico diretamente com aqueles que se reconhecem com aquele Exu, e vai ter uma comunicação conforme que eu tive com o menino. Ou vai se comunicar por sonho, ou vai ter outros tipos de comunicação. Ele vai gerar um conhecimento e uma proximidade ali com as pessoas, mas em um sentido diferente. Quando eu falo de guia espiritual, que é o que eu imagino que você está falando. O guia espiritual, quando ele se comunica e diz, né, dá a mensagem dele de que ele foi outra pessoa na Terra, e conta a história dele bem fundamentada, ele já é um espírito que ele vem com o nascimento e um propósito depois do desencarne dele, que é diferente daquilo que eu tinha lhe falado, que todo mundo tem Exu. Quando eu falo que todo mundo tem Exu, eu falo do Exu que já nasce com você, da representatividade da consequência do nascimento, da sua dualidade. Esse campo de dualidade, de positivo e negativo, é que toda vida que nasce humana vai trazer consigo um espírito simbolizando Exu, mas não propriamente vai ser o Exu guia dela, até porque muitas vezes você não, pode ser que a pessoa não se comunique, não tenha esse contato com o espírito de Exu que nasce com ela, com essa questão da consequência e da dualidade. Até por afinidade, pode ser que a afinidade dela seja para um lado, mas de um tranca-rua ali, que esteja rondando ela, aí ela vai ter uma comunicação com o tranca-rua. Pode ser que o Exu que tenha nascido com ela seja um caveira, seja um Momotô, seja um Giramon, mas ela acabou tendo comunicação direta com o Exu guia dela, e não com o Exu de nascimento, que são Exus diferentes. Muito bom. Então, se o Exu, que é um espírito, pode ser um espírito guia, nesse caso, ele não vai ser a lei. Ele pode trabalhar para a lei, mas a lei, ela se divide em distintas qualidades que se manifestam na forma de orixás, tipo Xangô, a justiça e os outros orixás. Oxalá, a paz. Mas minha pergunta, então, o Exu trabalha para a lei? Vamos parar aí, depois eu continuo. Ou ele é a lei? A lei é muito forte. Como eu falei, se Exu fosse a lei, eu era Exu Deus. Não Exu Caveira, não teria Exu Orixá. A lei do outro lado, filho, é a própria função de naturalidade. Cada um vai nascer com a função ali. Não porque tem uma lei como a de vocês aqui. A lei é a existência. Você nasce Exu Caveira, automaticamente você vai se apegar a questões de trabalho em cemitério. Você vai se apegar a coisas mais oriundas, referentes à morte. E a conexões com a... Como é que vocês falam aqui? Tem um nome para essas aparências. Vocês falam aqui, não tá me vendo. Não me veio. Era um bom exemplo de como vocês dão um nome quando uma coisa, ela toma uma forma, ou ela tem uma aparência ali. Rapaz, não tô lembrando como que é isso, gente.
Não consigo lembrar, filho, disso. Oh, céus. Ia ajudar bastante vocês a entender agora, até porque vocês iam procurar saber o que é isso. E isso ia ajudar vocês a entender por que tantas coisas têm forma de bonzinho, tem uma forma mais trevosa. Não, enfim. Cada um vai nascer, vai existir ali conforme sua função e naturalidade e vai se apegar a ela. Não tem uma lei como vocês têm uma constituição que a gente vai seguir ou que a gente vai ser cobrado por palavra. Não, a gente é cobrado na própria consequência. A lei em si é ação e reação. Essa é a lei. Se agiu de um jeito, aquilo vai ter uma consequência. Qual é a consequência? As consequências são inúmeras. São milhares e milhares de bilhões. Não tem como você mensurar ou colocar num caderninho, até mesmo espiritual, qual que vai ser a consequência da sua ação. Então a lei, ela é meio, como que eu posso dizer? Ela é meio obscura aos olhos da espiritualidade, assim como para o ser humano. Para a gente ter uma lei aqui e vocês ter acesso, não haveria surpresa no mundo com as ações que são tomadas, seja por pessoas, seja por espíritos. Não haveria aquele, oh meu Deus, olha o que está acontecendo agora. Se a gente realmente soubesse, seja espírito, seja humano, como que funcionam as leis da criação, ninguém precisaria estar mais conversando, ninguém precisaria estar mais evoluindo. A evolução é justamente a coleta do aprendizado, das consequências que você vai tendo na vida e da memorização do que é bom e do que é ruim nos atos. Isso vai fazendo vocês progredirem, tanto vocês como a espiritualidade. Se fosse para você saber quais que são todas as consequências dos seus atos, você não tinha mais para onde evoluir, pois você já não ia mais fazer merda ou fazer algo que não te favorecesse, se você já conhecesse todas as consequências do universo. Não seria adequado dizer que, por lei de sintonia, a energia emanada de uma pessoa, por exemplo, uma energia de ódio, destinada ao trem, vai alcançar essa pessoa e pode ser conduzida até ela por espíritos que têm afinidade e encontram valor em executar aquela função e, por alguma razão, participam no ódio dessa pessoa. E talvez querem ser amigo delas ou querem destruir o destinatário em comum. Então minha pergunta é, por que Exu, que trabalha para a lei, aceitaria um trabalho para destruir alguém só para dizer que o senhor pegou e levou e entregou e ao destinatário abrir fez mal para ele? Por que o senhor, por exemplo, pode dizer, não, eu não vou mexer com isso, outro espírito vai vir e vai fazer isso daí, mas eu estou fazendo outras coisas. Nesse caso, filho, o que ocorre é, muitas vezes as pessoas, elas falam que foi o Exu que fez, ou tem a entender que foi o Exu que destruiu. Porque toda pessoa, ela vai ter um entendimento da espiritualidade que ela recebe. Tendo um contato ali, já tendo um contato próximo com energias de ódio e destruição, e ela tem um conhecimento do trabalho de Exu, automaticamente ela vai assimilar o resultado de um trabalho, a feitura do Exu. Até porque Exu tem inúmeros, porque aqui a gente não está falando do Exu que só a Umbanda trabalha, a gente não está falando do Exu Candomblé. A gente está falando do ser humano a partir do momento que Exu vai para a boca do ser humano e ele começa a ressignificar a espiritualidade. Qualquer ser humano, em qualquer lugar, tendo conhecimento da função de Exu, de dualidade, ele vai começar a criar ou adequar essas energias especificamente negativas e ligadas ao ódio com o Exu. E, consequentemente, vai pensar que quem fez foi o Exu. Errado não vai estar. Vai ter a mão de Exu ali para poder direcionar aquela espiritualidade, aqueles desejos e aquela força. Mas a finalidade, quem vai fazer
esse trabalho final vai executar com seus espíritos ligados àquela linha de ódio e aquele mesmo desejo comum daquele usuário de magia. Vale ressaltar que a lei, como eu disse antes, a lei, quando a gente fala Exu de lei, automaticamente muita gente vai pensar no seu próprio terreiro, no que foi dito como lei espiritual naquele terreiro ou naquele lugar. Para os evangélicos, a lei espiritual deles é tudo que foi passado na Bíblia. Para os muçulmanos, a lei deles foi passada em outro tipo de Bíblia. Cada um vai ter uma ideia do que é a lei espiritual. Mas Exu, por sua essência, e isso eu vou envolver a questão do Exu Orixá, que é onde vai começar a ter esse entendimento do que é a atualidade, do que é essa força de dualidade, que tudo aceita e tudo está disposta a fazer. É que não há uma lei, como eu informei, não há uma lei já feita. A lei vai se estabelecendo conforme a consequência de cada ato. Não existe lei já feita. Então, quando o Exu ele fala, eu sou Exu de lei, eu não mexo nisso, ele não mexe porque ele segue uma linha de lei ao qual ele foi invocado ou ao qual ele foi submetido de acordo com o conhecimento daqueles médiuns que o criaram, seja um pai de santo, seja um médium individual. Ele vai agir, essa tal lei que ele diz seguir, é uma lei que vai ser criada ou se vai se revelar na mente de um ser humano. Porque espírito por espírito, assim como o animal, a gente vai seguir o nosso instinto e a nossa facilidade. Você não vê animal nenhum falar de lei, né, filho? Eles se devoram, eles fazem o que eles querem, como eles querem, seguindo a sua intuição e a sua natureza. Espiritualidade é a mesma coisa. Cada um vai seguir a sua natureza, conforme a manipulação de energia de vocês aqui na Terra. Lá em cima a gente está seguindo o nosso fluxo. Quando a gente vem interferir aqui, vai ser sempre porque onde vocês estão manipulando a energia. Criar lei também é manipular a energia. A partir do momento que você cria um tipo de Bíblia, você está manipulando a energia e se apossando do que é certo ou que é errado naquela egrégora. Ao invés de utilizar o nome religião, podemos caracterizar a religião como uma egrégora de pessoas que decidem seguir determinadas energias que consideram certo e que decidiram seguir também determinados limites que eles se impuseram. Eles se impuseram. Espiritualidade para impor. Qualquer lei em qualquer pessoa pode tirar essa pessoa da terra e levar para o céu, porque ela já virou Deus. Onde é que um ser humano conseguir falar para todos os outros qual que é a lei correta para todo mundo, pode parar o mundo que já deu tudo certo. Deus já realmente voltou, não tem mais o que fazer. Mas não é bem assim. Como você vê, cada região tem sua lei, porque cada conjunto, cada egrégora de humanos vai ter ali o que considera certo, o que considera afetivo e o que considera errado para si. E aí cabe a grande maioria dessa energia formar uma lei, assim como vocês formulam a política de vocês. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos ver assim. Então, o senhor, antes de ser Exu, foi um espírito que encarnou, desencarnou. Como o senhor pode contar, a partir do desencarne até ser Exu, o que aconteceu? Eu, no caso, não tive essa questão do desencarne. Se tive, não lembro. Não me lembro. Eu nasci a partir do momento que eu abri os olhos e me reconheci como uma caveira. Não consegui alterar essa forma. Não via motivo para alterar essa forma também, pois assim que nasci e me reconheci, me entendi como já sendo para isso mesmo, não tendo muito o que fazer. A foice já estava na minha mão e tinham trabalhos a serem executados. Você, quando nasce, juntamente com outro ser humano, quando você é um Exu de nascença, você já é jogado no meio do fogo para trabalhar. Não tem um pé de escolha. É aquilo que eu lhe falei, não tem uma lei para você seguir. Você vai seguindo sua intuição. Você vai seguindo um terreiro que te chama. Você vai seguindo um mago que te chama, uma bruxa. Você vai seguindo o fluxo das energias. E conforme você vai seguindo, você vai aprendendo. Então posso te falar do meu passado. Assim que eu nasço com esse médium, antes de eu ter um contato sequer com ele, eu vou ter um contato com o mundo e conforme o mundo está rodando. Exu, por ser ligado novamente à dualidade e à manipulação de energia e entrega dessa energia do ser humano
para as energias em volta, energia ruim, energia negativa, energia de prosperidade. Você já nasce com fulano te chamando ali do cemitério. Você já nasce com o choro de uma mãe que perdeu seu filho. Você já nasce com a invocação por conta de suicídio. O desespero de um suicida ativa os eixo caveira. Pelo menos os eixo caveira que estiver próximo a ele. Então, você já nasce com muita informação e muita coisa para fazer. Eu mesmo nunca parei para pensar em questão de vida passada, porque nunca vi sentido, eu propriamente, na vida passada, uma vez que você não lembra dela e que você já nasce com a foice e o queijo na mão, eu diria, você já vai para o seu trabalho, porque das duas ou você trabalha para se manter vivo e para se manter forte, ou você desfalece na angústia e na depressão de entender aquilo que você não vê, que é o seu passado antes daquela vida. Que interessante. O senhor, então, lembra até o momento, ao retroceder a memória, que abriu os olhos na forma de Exu Caveira. Exatamente. Não se você quiser saber disso, eu vou poder contar. Eu nasci, o que eu me lembro, quando eu comecei a me lembrar, pois assim como vocês, a gente tem um tempo para começar a lembrar das coisas. Que até lá, assim como o corpo de um bebê se desenvolve, braço, cabeça, o espírito que vai guiar ou que vai estar junto àquele ser humano que nasce. O Exu, ele vai ter o mesmo processo. Ele vai criar um vínculo de energia primeiro, ele vai criar uma forma que tenha também vínculo com aquele ser humano. Então, para adiantar, conforme vocês nascem, a afinidade de vocês, o DNA ancestral, a ancestralidade que vocês trazem espiritual, é que vai dar forma para aquele Exu de nascença seu. Se ele vai ser um Dangarua, ou seja lá o nome que ele foi chamado. Tudo vai depender da afinidade do filho que nasce. Seja uma afinidade que ele vai escolhendo durante a vida, seja uma afinidade com a ancestralidade espiritual que ele já traz com ele. O jeito que o vô dele fazia macumba, o jeito que o vô dele orava, tudo isso vai interferir na forma desse Exu, a forma final desse Exu. Então é por isso que a gente não nasce na frente falando de um Exu de nascença, a gente não nasce na frente do ser humano. A gente nasce e cresce conforme o desenvolvimento dele. Então ele faz 4 anos de idade ali, eu também vou fazer 4 anos de idade. O meu conhecimento antepassado, o meu conhecimento de milênios, eu vou pegando conforme o contato com outras espiritualidades, conforme a divisão de memórias que elas fazem com você. Não é porque eu vivia 1 milhão de anos, eu vivia 1000 anos. Eu tive contato com seres e Exus que viveram com outras pessoas esse tanto de tempo. O que eu posso dizer também é, uma vez que eu nasço com esse médium, eu não morro com ele. Eu sigo meu fluxo. E aí sim, pode ser que eu tenha contato com outro médium que venha nascer no futuro, a partir do momento que esse médium conseguir estabelecer conexões que lembrem esse médium atual. E aí ele me aciona, eu chego nele, e aí a gente vai continuar esse vínculo ou essa prosa conforme o que ele quer para a vida dele. Por isso, muitas vezes a pessoa ela se conecta com o guia e depois desconecta, porque teve uma conexão energética até ali. Depois disso, as energias já não se batiam, cada um vai para o seu lado e vida que segue. Os dois aprenderam, os dois evoluíram. E a natureza segue seu rumo, voltando à minha parte do meu nascimento. Então, o Exu, ele vai abrir os olhos, ele vai ter um momento em que ele começa a adquirir memória, para ele poder falar, a partir daqui foi que eu vivi. Então, eu abri meus olhos, só vi a escuridão. Depois de um tempo, vagando na escuridão, comecei a sentir a formação da minha silhueta. Comecei a me sentir meus braços, minhas pernas, minha cabeça, ou como eu queria que ela se parecesse, porque não propriamente. Eu vou ser uma caveira perambulando. Caveira, esse arquétipo, achei o nome, arquétipo. Esse arquétipo de caveira é a minha própria força mental
e plasmática, como vocês chamam aqui, a gente dá outro nome, vocês chamam de plasma. Isso de gerar conforme o pensamento. Então eu vou me apegando a toda essa forma e vou criando ela juntamente com o médium, seja porque o médium ele teve ali avós ou tataravós que faziam trabalhos com energia ligadas a cemitério, ligadas à transformação ou ligadas à ciência, criação do homem, a filosofia, tudo que envolver tudo que esse arquétipo de caveira puder sintonizar com o filho e com os antepassados dele vai sendo gerado. A questão da capa preta, a questão da foice. Por fim, a questão de trabalhar ou não numa linha que participa ali do desencarne, que é a linha dos caveira. Isso vai ser quando já estou formado. Quando o filho já está formado e automaticamente seu Exu também vai estar formado. Conforme uma vez que esse Exu ele está formado, ele vai ter, digamos, uma energia vermelha, uma amarela e um azul. Aonde for invocado ou for manipulado energias amarela, vermelha e azul, esse Exu vai se interligar. Automaticamente ele vai chegar nesse local, seja para participar do ato, seja para aprender com aquele ato, aprender com os demais espíritos e tomar para si. Se ele vai querer seguir nesse rumo de trabalho ou se ele vai para o outro lado. E conforme cada trabalho que você vai escolhendo, essas cores que dizem o que você é, se você é azul e vermelho e amarelo, elas vão mudando. Então hoje eu atuo na linha de magia, atuo na linha de desencarne. E aí hoje sou azul, vermelho e amarelo. Se amanhã, ao invés de atuar no desencarne, eu atuar propriamente na manipulação de magia, minha energia já vai mudar, minha vibração já vai mudar. Automaticamente, aqueles médios o qual eu me conectava quando fazia os 3 trabalhos, já não vou me conectar, mas vou me conectar com muito mais médios que buscam manipulação de energia, com bruxaria, todo tipo que envolve uma manipulação de energia, eu vou aparecer mais ainda para essas pessoas. Ficou claro ou ficou escuro, filho? O senhor está passando um conhecimento de uma evolução paralela à evolução humana, podia ser isso? Isso mesmo, é uma evolução parecida, porém paralela. Claro, porque a gente, muitas pessoas aqui encarnadas só tem a compreensão de que você é um ser encarnado, desencarna, vai para uma colônia espiritual, passa por uma universidade de guardiões, um treinamento de 60 ou quantos anos sejam, e a partir daí faz um juramento de trabalhar para a luz e então entra, né, para um grupo, né, seja o grupo do Caveira, seja o grupo do Tiriri, que vão trabalhar para a luz, vão receber suas ferramentas e vão trabalhar para a luz. Enquanto eles trabalham, eles conseguem evoluir na prática do bem e da caridade. Pode ser que essa seja uma linha de evolução e não só seja uma linha de evolução, mas é uma que é diferente da sua? Exatamente, Vim. Como eu posso dizer, é uma linha de interpretação. Por isso que eu falei para você dessa questão da lei. Uma vez que uma pessoa ou um espírito ele vem para dizer que ele é a lei ou que outros não seguem a lei porque fazem um trabalho e existem diferentes dele, é um risco e uma consideração divina muito grande. Porque assim como você não tem só gato, não tem só leão, cada um vive ali a sua realidade e cada pessoa que se conecta com a espiritualidade, ela vai ter uma interpretação. Por isso que o respeito para vocês se darem bem e de fato começarem a evoluir aqui na Terra, ele é a base para vocês realmente evoluírem. Sem você respeitar, sem você entender que outro ser humano tem a mesma capacidade que você ou seu tataravô de interpretar e acionar a espiritualidade, vocês vão ficar rodando em círculos, porque é uma competição muito mais de ego do que uma competição do que é fato ou mentira.
fato ou mentira sobre a espiritualidade, vocês nunca vão ter um alcance completo, porque nós, assim como vocês, todo dia temos surpresas sobre os atos. A gente tem determinado, vamos dizer o seguinte, hoje eu vou lá e corto uma grama lá no plano espiritual. Normalmente essa grama ela cresce e nada mais além disso ocorre. Até que um dia eu vou cortar essa grama e tem todo um rebuliço naquele plano. Tem todo um problema. O sol esquenta mais, surge praga que não surgia antes e você fez exatamente a mesma coisa. Mas aquele dia a reação foi diferente, porque assim como o universo, ele se expande e nasce cada dia mais essa lei divina que vocês chamam, ela vai crescendo, as consequências delas vão crescendo, porque o material de manipulação dela vai crescendo também. Então, como que vocês, quem que vai levantar para falar, que sabe de tudo, ou que tem o poder para dizer o que é ou não espiritualidade, vai conseguir coexistir, ou vai ser uma evolução de fato para o ser humano, se nem a própria natureza ela é limitada? Como que vai fazer isso? Quem que vai ceder a lei do outro, uma vez que eu já vivo e sobrevivo na minha lei? Por isso, vocês precisam da questão do respeito para entenderem e realmente aprenderem com o seu próximo, aprenderem como que é a visão dele, como que ele chegou nos fundamentos que ele tem. As religiões têm muito mais a aprender e evoluir juntas do que competir e se destruir, como muito fazem os conservadores. Então, sejam menos conservadores com conhecimento, porque o universo não é nem um pouco conservador. Se o universo fosse conservador, no mínimo teria existido ali um grão de areia no universo e o universo teria acabado ali. Vocês não teriam diversos planetas, vocês não teriam diversas estrelas, vocês não teriam diversos espíritos e nem diversos humanos. Então procurem ser mais evolutivos, procurem ser mais equilibrados, serem respeitosos, procurem ser serenos, procurem ouvir e procurem saber falar, para que todo mundo possa chegar cada dia mais num degrau a mais e não na verdade completa. A verdade completa vocês não vão chegar. Nem o próprio Criador chegou na verdade completa. Imagina vocês. Então que pelo menos vocês passem essa vida e a próxima subindo degraus e não regredindo eles. Graças a Deus. Na maior parte ao... Claro, Exu! Na maior parte, quando a gente fala sobre Exu, sobre qualquer espírito que a gente reconhece ser ligado à Umbanda, a gente associa a um espírito que tem a sua evolução segundo aquilo que eu expliquei anteriormente. E dentro dessa nossa compreensão e entendimento, quando o Senhor diz não lembro nada a partir do momento anterior ao momento em que abri os olhos, e desde aquele momento passou um tempo onde eu não tinha forma e fui tomando a forma, e essa forma se associando a uma energia que pode a gente interpretar como paternal, mas formadora de discernimento. Discernimento voltado à atividade de trabalho, não estou falando de discernimento de autopercepção. Então, no caso, a gente pode, dentro da nossa leitura, falar que interpretar daquilo que o senhor falou, que o senhor não se lembra nada anterior ao momento de abrir os olhos, porque teve um passado desencarnado muito, muito feio, muito difícil, muito triste, que se lembrasse, não permitiria o senhor de funcionar normalmente. Pode ser isso? Ou o senhor já sabe que não é? O já sei é uma palavra muito forte, que nem eu me atrevo a falar ainda mais de coisas que eu não vi. Uma vez que eu não vi meu passado, eu não vou me ligar com a questão de se eu sofri ou se eu não sofri. Eu me ligo com a questão que é fato. O que é fato? O que você tá vendo, o que você tá sentindo, o que você tá tocando. Principalmente o que você tá sentindo da condição ao espírito. A questão do desencarne, aqui, pelo menos aqui nessa casa, ela é o menor dos problemas.
não há uma investigação a quem se preocupe com essa questão do desencarne. A gente respeita, eu respeito a espíritos que eu converso, que tem essa ideia do desencarne. Mas para muitos eu já cheguei a perguntar, e você consegue me mostrar ou me repassar essa energia? A pessoa não consegue, porque já foi. Por mais que a pessoa tenha conhecimento do desencarne, ele já foi. Lembra que nós teve essa conversa? O que vocês têm de especial é o que vocês fazem aqui e agora. Pois é isso, você pode ter se dado bem ou mal no futuro. Isso não interfere e não vai interferir, você pode ter certeza. Não vai interferir no que você vai ser aqui. Podem falar para você ou você pode acreditar que você se fudeu muito na outra vida ou que você se deu muito bem. No fim das contas, você vai estar pouco se fudendo. Você vai agir aqui agora, conforme o problema que você envolve. Então você pode ter se fudido muito. Ah, você matou um. Vamos dizer que no seu passado você matou um fulano injustamente. Nada garante que você não vai matar outro aqui, com você sabendo disso. A chance de você matar outro fulano injustamente, porque você pode ter um conhecimento de que outro fulano nessa vida é o seu inimigo, é muito grande. E aí você vai viver e eu te pergunto quanto tempo você acha que você vai conseguir existir se essa culpa realmente fosse verídica ou o quanto ela influencia na sua outra vida. Então, para que você vai atrás ou você vai querer saber de uma coisa, de um passado que você não sente, que você não se lembra, por mais que seja semelhante, você pode assemelhar. Você pode falar, pode ser que por causa do passado eu tenha isso hoje. Pode ser sim. Se uma árvore cresceu 10 anos antes de você, ela vai estar fazendo sombra para você hoje. Mas como que eu posso dizer, é uma interferência pequena. Não vai ser nada. Você fez isso e aquilo no passado, agora de jeito nenhum você vai errar. Você tem a chance e o livre-arbítrio de não fazer. Você tem sim chance e livre-arbítrio de não fazer igual ao que você fez no passado. Mas você saber ou não disso, pouco importa. Porque assim como você do passado morreu, o passado que você viveu também morreu. Todo mundo daquela época morreu. As condições climáticas daquela época já não são iguais. As condições espirituais já não são iguais. Então, o que adianta você saber do seu antepassado? Como que você foi em outra vida? O que você foi em outra vida não vai afetar como você vai ser nessa. Por mais que tenha uma ameaça muito grande, ó. Você prometeu que nessa vida você ia dar a cara a tapa, você não ia fazer mal para ninguém. E se você não cumprir isso, na sua próxima vida você vai ser torturado enquanto você viver. O que você tiver que fazer, você vai fazer, mesmo com essa ameaça. Porque isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para que você viva de forma intensa e completa o seu agora. Se não fosse para você viver o seu agora de forma completa e com a intensidade devida que você quer dar à sua vida, não faria sentido outra vida. Para que outra vida? Se você vai ter que fazer na outra vida uma continuidade do que foi feito nessa. Se você não vai ter meio que uma escolha para poder evoluir. Isso não gera evolução. Porque uma vez que a consequência não é limitada, não existem limites para a consequência de um ato, eu mesmo não vejo ligação, não vejo como você progride nisso. Porque seja você bom, seja você ruim, a consequência é incerta, ela é a mesma. Interessante o senhor falando, uma pessoa certa vez me disse, você se acha perfeito, né? Eu falei, muito pelo contrário. Então por que você não vai atrás de saber a profundidade das trevas que há em você? Eu fiquei procurando e, nossa, encontrei muita coisa, viu? Acho que você devia fazer isso. Eu falei, vai me ajudar no quê? No pouco que eu tenho conhecimento, já é coisa para trabalhar uma vida inteira. Que vai servir. Uhum. Mas isso não me faz melhor que ele, concorda? Exatamente. Não tenho. Por isso que eu digo que não se rebaixa nenhum tipo de fé. Tudo que eu disse aqui, eu espero que os que ouvirem entendam que não é rebaixando. Então, tudo que eu fiz até agora, esse aprendizado de vida antepassada foi uma perdido. Quem vai decidir o que é perdido e o que é favorável a você é somente você.
acredito que com essa explicação de um caveira com a existência totalmente diferente daqui, os fulaninhos que estejam ouvindo tenham aprendido em sua vida, entendam mais uma vez a importância da liberdade e o quanto ela sim é algo inegociável e é algo certo para vocês evoluírem, para vocês se aprimorarem e para vocês viverem bem. Que viver não basta só respirar e se fuder o tempo todo. Você tem que viver bem consigo mesmo, com o que faz sentido para você e com o que lhe agrada. Tanto, mais uma vez, que isso não interfira na liberdade do seu outro e na chance dele também de viver plenamente e exercer plenamente a sua fé e as coisas boas que ele quer na vida dele. Eu gostei da sua resposta porque deu exemplo pra gente de humildade, que dizer assim, quem sou eu para dizer que essa suposição é errada? Pode ser realmente que eu Exatamente. Suposição por suposição, filho, estamos todo mundo no mesmo barco e na mesma merda. Então como que eu vou dizer que minha suposição é maior que a sua? É tudo suposição no fim das contas. Quem sabe é quem fez. E também a gente ouve, né, alguns espíritos dizerem o passado é como um sonho. Agora imagine nós aqui encarnados, uma pessoa me conta o sonho e daí eu tenho que fazer ela ser aquilo que ela sonhou e a partir de hoje continuar agindo como tal. Ou ela querer me forçar a isso, ó, te contei um sonho aqui, então não, você é aquilo, começa a agir assim, começa a ficar triste, começa a se ver assim. Então eu imagino um pouco como é essa situação do ponto de vista do senhor e de vocês, né? Hoje em dia está tendo um trabalho mais específico a isso, pelo que eu vejo. Pelo que eu pude observar em alguns trabalhos, os pais e mães de santo, eles estão procurando falar menos sobre futuro, falar menos sobre o que é e não é na vida de um filho, e estão dando para ele ferramentas para que ele reconheça o que é ou não é na vida dele, qual é o futuro que ele quer para ele, que ele quer construir. E isso é muito apreciável, porque é disso que é feito a vida. É você ter um mínimo de humildade. Você não pode se achar acima da espiritualidade de ninguém e da vida de ninguém. Uma vez que eu começo a dizer para você ou tentar impor para você como você tem ou não que viver, o que é ou não é um problema na sua vida, você começa a parar de viver a sua vida porque você perde o controle sobre ela e começa a viver a vida de outra pessoa. É um dos casos de depressão e que levam muito ao suicídio até hoje. Essa questão da tomada de vida. Muita gente culpa o suicida por ser fraco, o suicida por ser uma pessoa ingrata à vida dele. Mas 99% dos suicidas, eu posso falar isso tranquilamente, porque sou eu que ouço o último respiro, né, vocês. Raramente alguém está perto de um suicida quando ele vai estar para cometer o último ato. E eu vejo e tenho visto que ele não morreu a partir do momento que ele apunhala uma faca contra ele. Ele não morre a partir do momento que ele puxa o gatilho. Aquilo ali ele está só concluindo o que outras pessoas já fizeram com ele. Ele está só finalizando o sofrimento dele de viver uma vida que foi imposta por outros seres vivos. E esses mesmos seres vivos que já mataram essa pessoa anteriormente ainda fazem chacota e ainda criam uma história triste em cima do cadáver que eles mesmos plantaram. Até porque, mais uma vez, né, é muito mais fácil terceirizar a minha culpa do que trabalhar em cima dela, abraçar minhas trevas para fazer um pingo de luz de conhecimento no mundo, na espiritualidade e poder auxiliar os demais, poder auxiliar o meu próximo para que ele também tenha o pingo de luz dele a partir do momento que ele também vai abraçar as próprias trevas. Não sou eu que vou falar ou deixar de falar qual que é a treva que corrói o coração daquela pessoa. Quando eu faço isso, eu estou tomando para mim a vida daquela pessoa, uma vez que eu não tenho base e não tenho prova daquilo que eu estou falando. É sempre bom colocar que vocês têm ciência hoje. Se uma pessoa te diz que o verde é verde
ou que a pedra machuca, ela tem que te dar uma prova disso. Porque vocês todos conseguem ver a pedra, vocês todos conseguem ver a cor. Se ela te dá uma prova concreta, tudo bem. Se ela não te dá uma prova, covardia. Ela tá tentando te manipular e roubar da sua vida a coisa mais plena que você tem, que é a sua liberdade. Dado eixo. Sabe? Graças a Deus. Ô, seu Caveira, alguém que está escutando pode dizer assim, então é certo dizer que o suicida, então, é uma vítima? Uma vítima. Se estiver dentro desses 99,9, é uma vítima com certeza, porque eu acompanhei de perto. Eu vi a situação, eu vi a chacota, eu vi a imposição. E nesse caso, sim, ela é uma vítima. Agora, aí o suicida que ele não sofreu nenhum problema, ele simplesmente acorda e a vida dele já não faz mais sentido. Trago novidades, esse suicida não existe. Uma pessoa, para ela ser suicida, alguma coisa aconteceu. Seja por terceiros, mais uma vez, ou seja por ela mesma. Os caminhos que ela tomou vão levar ela a perder o sentido da vida, ou as pessoas que se envolveram nos caminhos dela vão tirar esse senso de vida dela. Ela é uma vítima no fim das contas, seja de terceiros, ou seja dela. Falando de suicida, aquele que se mata sozinho, né, filho? Porque o cara que se mata sozinho e quer levar mais 5 junto, ele não tem nada de vítima. Ele tem muito de filha da puta. Ele é o último grau da... Ele é o último grau da... Mano, não tem uma roupagem, como que eu vou falar isso? Não. Ele é o último grau da safadeza em querer impor o que vai ser bom ou ruim na vida dos outros. Ele se acha bom o suficiente para dizer que se ele quer se matar, ele tem que levar outros junto. E porque esses outros não vão ter vida sem ele. Filha da puta, pro meu gosto, esse não tem nada de vítima, esse tem de filha da puta. Agora, aquela pessoa que ela simplesmente aparece morta porque escolheu seu canto, já premeditou tudo, ela é uma vítima, seja de terceiros ou seja dela mesma. Ela não é um culpado por ser, como os muitos dizem por aí, foi ingrato. Do mesmo jeito que você tem poder para sua vida, para você colocar coisas boas nela, você também tem o poder de colocar coisas ruins. Se você não tivesse o poder de colocar coisas ruins, ou colocar coisas ruins tivesse que te condenar a um sofrimento de 50, 100, 200 anos, então não teria liberdade de arbítrio porra nenhuma. Não é assim que funciona. Vocês são energia no fim das contas. Nenhuma energia é castigada depois do desencarne pelas escolhas que tomou. Castigo é coisa de vocês aqui na Terra. Se dão ou não castigo é vocês aqui na Terra com a pessoa viva que tem que decidir o que é, se dá ou não algum tipo de castigo. Deus não trabalha com castigo. Não tem sentido. O castigo é uma matemática que não entra na equação da existência e da evolução. Pois senão Deus seria um psicopata. Criar um filho para falar que ele pode fazer tudo para depois torturar esse filho. Tem pais que fazem isso aqui em vida e ele é um psicopata. Ele não é maior que o filho dele, nem é a divindade que o filho dele. Ele é um psicopata, um sádico, louco da cabeça, um doente. Mas Deus, divindade, lei divina? Não, não é. E Deus está bem longe de ser parecido com vocês. Claro, eixo, graças a Deus. Claro, e... Seu Caveira, então, uma pessoa pode estar ouvindo e estar dizendo, não, realmente, aí eu concordo. Falou minha linguagem agora, o senhor Caveira. Então, eu estou sendo muito maltratado da minha família. É um exemplo de uma pessoa, né, que possa estar ouvindo. Já me passaram para trás de todas as maneiras. Já pensei em tirar minha vida, mas depois falaram para mim que vai para o umbral, que sofre, que a vida não termina. Para quem suicida, vai para o vale do suicida. E é pior se matar do que aguentar as broncas aqui. Mas o seu Caveira falou... Ou viver morto, né? Claro. É claro. Então, eu quero ficar aqui nessa pressão, muita gente me maltratando, se desfazendo de mim. Como o seu Caveira falou, que Deus não castiga.
e que eu sou vítima, então pronto, aí, por que eu vou ficar aqui sofrendo? Me mata, Elise, e pronto. O que o senhor tem a dizer a essa pessoa? Eu tenho a dizer a essa pessoa que a decisão é totalmente dela. Mas que o melhor, uma vez que uma vida ela tem bilhões e bilhões de atos e consequências, valorize sua vida. Porque se você se matar, você vai ter que mais uma vez cair em outro lugar, que você vai ter que aceitar as condições daquele lugar. Você não, para nascer, você não pediu para ter um monte de filha da puta em sua volta, assim, você não pediu por isso. Mas só cabe a você viver no meio desses filha da puta ou dar um jeito, por mais que lhe doa, de sair e valorizar essa chance que você tem de ser algo grande e ter coisas boas na sua vida. Que eu volto a dizer, vida de escolha é só essa, até mesmo escolher o suicídio. Então, por isso que eu falo, é muito da liberdade da pessoa, ela tem a liberdade dela. Eu não vou crucificar ela, nem vou falar, não, tira essa faca da sua mão, não. Você tem que querer tirar a faca da sua mão, você tem que querer e entender que a sua vida é importante. Para não dizer que eu não fui positivo, eu convido a pessoa que está pensando em se matar a olhar o tanto de merda que tem em volta e o quanto esses filha da puta, cuzão, que mata os outros, que tortura os que te faz mal, olha como eles vivem a vida deles tão gostosinha. Olha como eles não se importam com a maldade que eles fazem com os outros. Esses filha da puta é que não merecia viver no sentido do juízo, no sentido do juízo, da lei e do equilíbrio. Uma pessoa que vive bem fazendo mal para os outros ou querendo destruir os outros, ela é que não deveria viver. Uma pessoa que só quer construir sua própria vida, que só quer, como que eu posso dizer, só quer viver a vida em paz, tranquila, no canto dela, comendo, bebendo, se satisfazendo. Essa pessoa, ela deveria viver, mas muitas vezes não aguenta, por causa da cabecinha e por causa desses terceiros. Então, se fosse para alguém morrer, teria que ser eles. E eles não vão morrer, porque a lei e a infinidade das coisas e o aprendizado é para todos. Então, por que que você vai se matar? Por que que você vai ser mais uma vida desfavorecida, ainda mais nessa terra? Por eles, vai continuar a mesma bosta, filho. Eles, além de dar risada da sua morte, vão continuar matando os outros. A única chance que você tem de uma boa vida e de um sossego de verdade é aprender a lutar, é aprender a erguer a cabeça e a fazer seus planos, estratégias para ter uma vida melhor, para se ver longe ou combater esse exclusão. Essa é a dica que eu dou. A escolha é aqui, a escolha de morte e a escolha de vida. Se você for pro outro lado, lá não vai ser diferente. Sempre vai ter os filha da puta querendo encher o saco. A nossa decisão é lutar ou ficar aguentando. Boa. É uma boa pergunta essa, né? Porque escuta uma coisa, depois sai fazendo outra coisa e aí nem entendeu o que o Exu quis dizer, né? Por isso tem que ter muito cuidado, respeito, humildade, até para saber falar, ó, se nada disso servir para você, mas se te servir para você entender que esse não é o seu caminho, eu já lhe ajudei de alguma forma. Você vai procurar outro caminho. Devia ser sobre isso, a espiritualidade, dada a nascença e ancestralidade de vocês, que é muito longa e vocês já não têm tanto acesso. Se você acha que religião é um assunto vasto hoje, se você acha que religiosidade, espiritualidade tem muito material hoje, imagina se desde sempre vocês tivessem a internet e pudessem guardar tudo que aprendeu sobre espiritualidade. Vocês iam precisar de uns 2000 anos de vida para aprender uma religião só. Imagina para aprender as demais. Então seja humilde, saiba ouvir, saiba interpretar e saiba dizer para você mesmo se gostou, não. Se não gostou, siga o rumo, mas não precisa inferiorizar, não precisa diminuir a fé do seu próximo para que a sua fé cresça e evolua. Graças a Deus. Então, interpretando aqui, e aí quando eu terminar, o senhor corrija as partes ou diz foi mais ou menos por aí. O que o senhor Caveira quis dizer é que Deus não condena ninguém por nada. Ponto. Outra coisa. Bom, o suicida, ele pode sim ser vítima do ambiente
porque o ambiente não lhe proporcionou a força para não vestir a roupa da vítima. Que ele não é vítima enquanto ele tem a consciência de poder agir como uma não vítima. Então, claro, se ele cresceu num ambiente onde ser fraco é o que ele entendeu que sobra para ele, vai vestir a roupa da vítima e vai agir como vítima. Porém, aquele que tira a própria vida está plantando e vai colher, que nem o senhor mesmo falou. Do outro lado vai cair. Então não vai para um lugar melhor. Então não é uma saída. E depois o senhor continuou. Vai encontrar o mesmo tipo de gente, não tem para onde fugir. O suicídio não é uma opção. Apesar de ser uma opção, não é melhor se suicidar que ficar aqui, é isso? Vai depender, viu, filho? Porque suicídio também abrange muita coisa. Aqui a gente tá falando de uma pessoa que ela tá vivendo e, de repente, a única escapatória de um meio social é o suicídio. Mas tem muita gente que se suicida porque um barco tá afundando, porque vai ter uma morte pior. Então é por isso que o suicídio, ele é uma opção. Querendo ou não, o suicídio, ele é uma das opções. Tomá-la em determinados momentos que não é bom, porque você ainda tem uma vida para desfrutar. Você ainda tem escolhas que você não viu ainda. Varia muito da situação. Vamos pôr assim, porque senão parece dar a entender que o suicídio, ele é uma condenação. E assim, o suicídio, ele não é uma condenação, mas também não é uma escapatória. Ele é uma escolha. Uma escolha que vai levar a um fluxo sem fim, que você vai ter outra vida, de acordo com suas energias passadas, que vai continuar sendo uma vida, uma existência, onde você vai ter coisa boa e coisa ruim. Então não é uma boa. Não é uma boa porque a vida de maior escolha é aqui na Terra. Depois da Terra é somente consequência e adaptação com aquilo que você já é. Não tem muito o que você escolher. Vamos imaginar que se você aqui é carpinteiro, depois você quer ser eletricista, depois você quer ser coveiro, você vai poder. Lá do outro lado, não. Lá do outro lado é coveiro, vai ter as linhagens ali, vai ter os campos vibracional de um coveiro trabalhar. E aí você vai escolher só o campo vibracional. Você ainda vai ser um coveiro, no fim das contas, até que sua energia seja dissipada e refeita de novo. Graças a Deus. Então, qual que é o... Então, eu acredito que o senhor é a favor da eutanásia. A favor da eutanásia. Se a favor é uma palavra muito forte, viu, filho? Eu sou a favor de cada um faça de sua vida o que quiser. Contanto, como eu já disse, que não encha o saco de ninguém. Então, se a pessoa ela quer fazer aquilo, eu sou a favor. Se ela não quer, eu também sou a favor dela não querer. É isso. Até porque, pelo que eu sei, a eutanásia, no nível de conhecimento que vocês estão, ela não é uma coisa do nada. Ela é uma coisa que só é dada para pessoas, se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, ela segue a vida dela normal. Claro. Então, esse assim suicídio que o senhor falou seria um tipo de eutanásia, né? Assim. Exatamente. Olha que você fez uma ligaçãozinha boa agora. Olha como é menos pesado, olha o peso que sai. A partir do momento que você tem um procedimento científico e que a pessoa não sofre. Já é outra situação. E que quando se fala de procedimento científico, você já está falando que pessoas que estudaram, que ao invés de olhar para o suicídio e falar, não faz isso, só ficar pro lado, não faz isso, não sei o quê. Vamos estudar como fazer para essa pessoa sair de boa. Até porque, às vezes, se a pessoa está querendo sair fora e você não deixa ela sair fora, pode ser que ela te leve no lugar dela. E aí eu acho que é pior, porque aí você tem uma interferência no livre-arbítrio. Muitas vezes uma pessoa, como eu posso dizer, uma pessoa que ela já não vê propósito na vida dela. E aí as pessoas já tentaram de tudo para tentar salvar ela. Já tentaram de tudo para fazer ela ver a vida de forma diferente. Porque não basta só a pessoa não se matar. Um suicida, que ele não se mata, ele não tem diferença na Terra, no sentido do que você vai deixar uma pessoa morta, viva. A chance daquela pessoa matar outra pessoa é grande. Então as pessoas, elas têm que ter suas liberdades ali devidamente respeitadas, porque às vezes ela não vê a propósito na vida dela e segue sem conseguir ver um propósito na vida dela.
até o dia que o propósito da vida dela pode se tornar tirar a vida dos outros. Aí fica ruim. Então que cada um tome suas decisões conforme achar melhor. Nós damos o caminho, assim como eu faço nesse trabalho do senhor Sr. Gerson. A gente tem que fazer em qualquer situação da vida. A gente dá o caminho e fala, ó, esse caminho aqui pode ser melhor. Você segue, se você quiser, ainda mais quando o seu ato só diz respeito a você mesmo, só vai interferir em você mesmo. Aí mais ainda é que a gente só dá o caminho e a pessoa faz conforme ela preferir. A gente só interfere se porventura o ato daquela pessoa vai diretamente interferir na vida de outro. Como, por exemplo, um assassinato contado, vou matar não sei o que, o cara. Peraí, não é bem assim, você não pode fazer isso. Você já liga uma polícia, você já avisa o fulano, sai daí que o negócio vai ficar ruim pro seu lado. Aí você interfere, porque se trata de interferência contra interferência. Você interferiu na interferência do seu terceiro, o que ele queria interferir na vida do outro. E aí não tem problema. Tem vida preservada. O senhor tem notado que muitas pessoas decidem fazer de todas as escolhas possíveis a pior porque acha que depois daquela realização vai estar melhor do que estava? E às vezes age baseado em impulso e não em conhecimento e na verdade termina pior? Infelizmente é um caminho que vocês estão adentrando, né, filho? Porque hoje em dia, assim como nossa conversa, tudo vai para todo mundo muito rápido. Então a chance de você sofrer hoje a represália dos seus atos, independente se são contra terceiros ou se vão desrespeitar somente a você, ela se espalha muito rápido das pessoas. E as pessoas, a partir do momento que elas têm essa ligação, elas sabem quem é você, sabem seu nome, sabem como você é, elas emitem uma opinião sobre você, na verdade elas estão jogando energia em você. Se você não está bem preparado, se você não está firmado com o que você quer para a sua vida, se você não está firmado com a sua fé, seus defensores ali espirituais direitinho, isso vai te afetar e muito, e afeta muito mais rápido, porque não passa mais por o que é dito, o que é visto. Hoje em dia não passa por uma avaliação antes. Vamos ver se isso daqui realmente pode ficar aos olhos de outras pessoas. Não. Às vezes o ato mais besta que você comete na sua vida, se tem uma câmera ali filmando, ele já vai estar no ar para 1 milhão de pessoas. Então 1 milhão de pessoas me mandando energia sobre aquilo que você fez. Isso pode ser bom, assim como para as pessoas ficarem ricas. Não sei se o filho notou, também está sendo mais rápido. Uma pessoa tem um determinado ato, gravou, as pessoas gostaram, aquela pessoa ganha o dinheiro da porra do dia pra noite. Assim como as pessoas olharam, não gostaram, aquela pessoa pode ir de uma plena vida para o suicídio muito rápido. Então, sim, vocês estão mais impulsivos por conta dessa conexão rápida que vocês estão tendo. Que, como tudo na vida, vai ter seu lado bom e seu lado ruim. Então é bom que vocês trabalhem mais sua humildade, seu respeito e sua autorreflexão, até para quando for você a pessoa que está vendo do outro lado da telinha, saiba respeitar aquilo que foi feito e entender de fato se até a sua opinião merece ser dada por aquilo, se é algo que você olha e fala, não sei como que isso começou, não sei como que isso terminou ou no que vai dar. Se abstenha, coopere para que a pessoa lá tenha menos problemas do que poderia ter tido. Então, em qualquer situação que uma pessoa acredita que vai estar melhor fugindo dela, ela tem que ver se o destino para onde ela vai realmente ser melhor ou não. Porque muita gente faz as coisas falando, não, vou meter aqui, vou estourar tudo e depois vou estar bem. E tá fazendo antes por impulso do que por conhecimento. E depois termina mal. Que conselho o senhor dá para essas pessoas? Tudo tem que ter seu fundamento. O que faz a pessoa mesmo. Se
você realmente se sentir bem no fim do ato que ela teve, isso qualquer ato que realmente faz a pessoa ficar bem depois de determinado ato ou ficar mal, é a estratégia e o fundamento que ela teve sobre aquele ato. Nada que é feito por impulsividade vai te gerar algo bom, porque não te gerou aprendizado, não te gerou uma firmeza, um fundamento na sua cabeça. Então, seja um ato bom ou ato ruim, se for por impulsividade, vai ser vazio. Você havia perguntado sobre a impulsividade, se a pessoa quer quebrar tudo, quer destruir tudo e assim ela se sente melhor depois. Não vai se sentir melhor. Só vai se sentir melhor ali por 5, 10 segundinhos depois que vê a merda feita. Se for por impulsividade, ela não vai se sentir bem, porque impulsividade não gera aprendizado e não gera fundamento. Se não tem aprendizado, não tem fundamento, o ato por si só ele é vazio. Depois de uns dias, das duas ou você cria vergonha na cara e começa a pensar seus atos, ser estratégico e ter fundamento naquilo que você faz da sua vida, ou você vai virar um viciado em impulsividade, e aí você vai sendo impossível, até o dia que você morre e você vai sair dessa terra sem ter levado nada, sem ter ajudado ninguém, nada, sem ter feito nada de útil. Por quê? Porque você foi um ser impossível. Você fez igual espírito obsessor. Você age pelo chamado, você não age pelo raciocínio, pelo entendimento. Você vai ser um obsessor em vida e não vai levar nada, nem arrumar nada. Só vai ser um palhação que fez, se amostrou e não agregou em nada para a vida de ninguém. Com todo respeito aos palhaços que têm um trabalho muito digno nessa terra. Graças a Deus. Então, para finalizar nosso primeiro encontro do dia de hoje, que mensagem final o senhor dá para as pessoas que nos ouviram aqui até agora? Vou dar a mensagem que eu dei para ele mais cedo. Muito importante, acho que ela cabe muito bem nesse contexto da nossa conversa. Liberdade de expressão e liberdade de destruição são coisas totalmente distintas. Se a sua verdade, se a sua expressão, ela serve unicamente para destruir a vida, a expressão, a ideia ou a fé de outra pessoa, ela não é uma expressão, ela é uma destruição. A expressão gera vida, a expressão transforma o que estava escondido para algo palpável, algo visto e algo que transforma outras pessoas. A transformação tem ligação muito singela com a vida. A destruição não. A destruição, ela só consome. Ela só destrói mais e mais e mais. Então não confundam liberdade de expressão com liberdade de destruição. Aroí. Aroeixo! Vamos lá. Suposição por suposição, filho, estamos todo mundo no mesmo barco e na mesma merda. Então como que eu vou dizer que minha suposição é maior que a sua? É tudo suposição no fim das contas. Quem sabe é quem fez. O já sei é uma palavra muito forte, que nem eu me atrevo a falar ainda mais de coisas que eu não vi. Uma vez que eu não vi meu passado, eu não vou me ligar com a questão de se eu sofri ou se eu não sofri. Eu me ligo com a questão que é fato. O que é fato? O que você tá vendo, o que você tá sentindo, o que você tá tocando. Principalmente o que você tá sentindo. Tá acontecendo ao espelho. Se for por impulsividade, ela não vai se sentir bem. Porque impulsividade não gera aprendizado e não gera fundamento. Se não tem aprendizado, não tem fundamento. O ato por si só, ele é vazio. Agora, o problema dele ser impulsivo com os outros é porque os outros normalmente se fodem, ele sai bem da vida lá e não aprendeu nada com isso e só fudeu os outros. E aí isso vai virando uma espécie de, como eu falei, uma espécie de obsessão mesmo. A pessoa vive por nada. Você vai ser um obsessor em vida e não vai levar nada, nem arrumar nada. Só vai ser um palhação que fez, se amostrou e não agregou em nada para a vida de ninguém. Com todo respeito aos palhaços que têm um trabalho muito digno nessa terra.